Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão Analítico. Estamos aqui com a Fernanda Sanches de Souza, que é autora desse lindo livro Quando a Porta se Abre. Esse livro é um testemunho de análise dela. Ela vai contar um pouquinho para a gente hoje de que forma ela elaborou esse texto, por que que ela teve essa iniciativa tão corajosa de escrever esse relato, esse testemunho de análise, e vai falar um pouquinho dela como psicanalista, um pouquinho do percurso dela para nós hoje. Confesso que ainda não terminei de ler o livro, mas eu gostaria de dizer que é uma linguagem bem leve, encantadora, acessível e que é um livro bastante envolvente. E em função aí da vida cotidiana, né? Ainda não tive oportunidade de terminar, mas quero terminar o quanto antes, tá? Então, fica tranquila, você pode dar spoiler à vontade, viu, Fernanda? Tá joia. Obrigada, Daniel, pelo convite. Estou feliz de estar aqui com essa oportunidade de falar sobre o meu livro, né, nesse canal. Uhum. E então, falando em coragem, né, de escrever, quando eu escrevi essas páginas, né, essas palavras, não ia ser um livro, né? Era mais um desabafo, porque quando eu comecei a fazer análise, eu fiquei muito encantada, muito intrigada com tudo aquilo que eu escutava do analista, né? Os efeitos que isso tinha em mim, e eu precisava, de alguma forma, continuar aquela análise, né? Em casa, escrevendo, pensando sobre aquilo. E depois de muito tempo, eu acho que uns 3 anos, assim, depois da escrita desse livro, assim, no total do tempo, né? Entre escrever e formalizar, que eu pensei, bom, eu acho que isso daria para fazer um livro, né? Até foi numa live assistindo uma live do Eduardo eu até esqueci o nome dela, mas depois eu vou me lembrar de um outro lançamento. Eu falei, nossa, que interessante, né? O Eduardo falou assim, que um livro nunca fica pronto. Uhum. Realmente, se eu for esperar concluir, encerrar, eu nunca vou publicar. E daí eu resolvi publicar. Mas a princípio não era livro, não. Era para ninguém ler, na verdade, né? Era só para escrever. Uhum. Poxa, que interessante. Bom, o Eduardo, você está se referindo ao Eduardo Lucas Andrade, né? Isso. Aham, o Eduardo Lucas Andrade. Que é o editor aqui, né, da Literatura em Cena, que é a Isso. editora que publicou o livro, né? E eu acabei, na entrada, não apresentando a Fernanda Sanches de Souza, é psicanalista com especialização em fundamentos da psicanálise pelo ensino superior em psicologia e educação, o UESP. Possui Uhum. graduação em tradutor de inglês pelo Centro Universitário Barão de Mauá e em estética e imagem pessoal pela Universidade Norte do Paraná, Unopar, tendo escolhido a psicologia, Faculdade Barretos, como terceira graduação. Então, já é uma pessoa vivida aí por vários campos do saber, né, Fernando? Sim, um pouco, é. Há algum tempo participando de cursos, seminários e de análise pessoal, escreve esse livro logo no início de seu percurso. E com sua publicação, inaugura, assim, sua iniciação como escritor. Então, por isso que é um livro autoral e corajoso, né? Quer dizer, pelo que você está dizendo, ele nasce como uma espécie de formação do inconsciente, é algo que Uhum. você põe para fora, você precisa criar um texto, uma narrativa sobre si mesma, e aí, num segundo momento, que isso passa a se transformar num material de literatura mesmo, né? Isso, bem isso. Eu escrevia em associação livre, né? Podemos dizer assim, escrevendo. Até muita coisa eu fui me dar conta depois, até depois do livro pronto. Falei, nossa, olha isso que eu escrevi, olha essa palavra, olha esse significante, né? Então, até hoje eu ainda me surpreendo com algumas coisas, porque o inconsciente é isso, né? A gente se surpreende com a Uhum. manifestação dele, né? Com sonhos. Quando eu contava sonhos para o analista, eu achava que eu estava falando dele, né, das pessoas que estavam no sonho, que tinha aparecido no meu sonho, né? Depois que eu fui entender que aquilo tudo dizia respeito a mim, aos meus desejos, né? Uhum.
Então, até o ato de coragem, eu não sei se foi tanta coragem assim, talvez coragem de publicar, mas em escrever não. Escrever era algo bem ali, quase que sigiloso. Uhum. Sim, inclusive porque hoje em dia eu tenho percebido que é cada vez mais difícil a gente encontrar testemunhos de análise, relatos de caso. Parece que os analistas eles escolhem veias muito teóricas ou muito políticas, né? E como uma maneira até às vezes de se esconder um pouco de deles não ficarem em evidência, não mostrarem as suas intimidades, né? Ali onde o Uhum, bicho pega. E eu vejo você nesse percurso como uma novata na psicanálise, mas eu uhum, chamava de psicólogo, de psicanalista, não sabia o que era psicanálise, uma espécie de angústia, né? Uma espécie de tentativa de leitura da posição dele. E eu achei muito uhum, humano isso, né? Do quanto às vezes a gente acha que a psicanálise é uma coisa pronta e que todo mundo sabe o que é, mas a gente precisa transformar ela numa coisa acessível, não só uhum, teoricamente, mas na nossa clínica, para que as pessoas possam se vincular. E justamente esse estranhamento que você teve, que você conta no livro, ele é muito comum, e muita gente desiste desses processos de análise porque não consegue levar a análise adiante por conta desse incômodo. E você foi lá e uhum. levou adiante. O que que te fez levar adiante? É isso que eu queria saber de você, assim. O que me fez levar adiante Uhum, foram os efeitos da análise no meu dia a dia, nos meus relacionamentos, na minha forma de viver. Isso teve uma implicância assim muito forte, muito mesmo, a uhum, ponto de às vezes eu penso assim, nossa, quem que era essa Fernanda que escreveu essas primeiras páginas, né? Porque a gente sabe que na psicanálise o que a gente caminha não retrocede, né? uhum, Então são mudanças internas mesmo que acontecem. Eu lembro uma sessão de análise que eu estava falando sobre, eu acho que isso está no livro, falando algo sobre os meus filhos, que eles tinham muitas programações, judô e não sei o quê, aquele monte de coisa, e que eu ensinava muitas coisas para eles, e eu estava até comentando que eu estava explicando o significado da palavra equidade. Não sei se fala equidade ou equidade, eu ainda tenho essa dúvida. Então, para crianças de 3 anos de idade. Daí o analista falou assim, mas não basta serem crianças? Pronto, aí eu já saí de lá e falei, eu vou tirar do judô, eu vou tirar não sei do quê, vou parar com essas conversas de adulto, assim, entre aspas, né? Explicar coisas fora da realidade. Pô, são crianças. Então, isso a análise vai te sintonizando mais com a vida de uma forma que te possibilita viver melhor, o melhor de cada um, né? Isso para mim foi uma coisa muito importante. Então, por isso que eu segui adiante nas análises, mesmo chorando, saindo de lá, não sabendo onde meu carro estava parado, eu fui buzinada, quase batendo no carro, angustiada, né? Porque não é confortável fazer análise, não é um lugar que a gente fala, ai, que delícia, né? Como se fosse uma sessão de massagem, que você vai lá. Não, não é. É muito desconfortável. Se surpreender com o próprio inconsciente ali na escuta, né? A princípio a gente acha que está falando para o analista, né? Aquele que vai resolver aquela questão, vai te dar uma solução. Depois a gente vai percebendo que não é por aí. uhum. Então, foi isso que me fez continuar, apesar desse desconforto, mas os efeitos que isso trazia na minha vida. Muito interessante, né? Porque você de cara foi confrontada com um certo vazio do excesso, né? Digamos, Uhum, você comenta, né, no livro, pelo que você está falando, uma vida cheia de incumbências, cheia de aspirações intelectuais, né? E as crianças sem tempo para serem crianças, de repente, isso te gera uma interpelação, né? Você se interroga uhum, e passa a comparecer mais a análises, sai do teu trabalho voluntário, né? Ou seja, estou ali para sim, quê? Para ser uma escrava, né? Para sem receber nada efetivamente, você resolve tomar um tempo para você, né? Salvo que eu tenha entendido errado, isso. mas me parece que foi nesse. É, Né? foi Uhum, nesse sentido, porque
Em análise, né, a gente entende que quando eu falo eu saí do meu trabalho voluntário para fazer outra coisa, não é que o trabalho voluntário não seja um trabalho bacana, legal, interessante, não. É para o meu percurso, né, ali, naquele meu momento, não era aquilo que estava me fazendo bem, Uhum, né? uhum, E esse livro, o que eu acho que foi legal, se é que eu posso dizer algo dele, assim, nesse sentido, é porque ele foi escrito em tempo real. Então, não foi depois que aconteceu, eu fui e contei. Olha, quando eu comecei a fazer análise, eu achei. Não. Eu chegava da análise e escrevia, chegava e escrevia, chegava e escrevia. uhum, Então, ali, para quem até está começando a estudar, pode ver é bem claro ali a transferência, a resistência, uhum, né? Apesar de não falar claramente desses conceitos, né, logo no começo do livro, nem desenvolvo isso depois, são mais assim pinceladinhas, né, sobre os conceitos. Mas foi escrito em tempo real, durante a fase que estava acontecendo. Então, isso eu achei assim, algo peculiar. Igual uhum, você diz que, às vezes, os analistas, de modo geral, né, assim, não tem essa oportunidade, talvez, de escrever durante o momento que está passando. Ou se escreve, às vezes não publicam, às vezes pode tornar um artigo, né, cada um faz algo daquilo que escreveu. Mas eu achei, assim, peculiar isso, que foi escrito durante os momentos que estava acontecendo. Eu acho que as primeiras páginas foram escritas em poucos dias. uhum. Sim, é muito rico, porque acabou sendo uma espécie de diário clínico, né? Hum, E eu, por exemplo, estou escrevendo até, terminei o Gaiata Psicanálise, que é o meu próximo livro, mas eu escrevi de experiências de análise que eu tive há 30 anos atrás. Ou hum, seja, já é também uma decantação, né? Muito depois de um processo, né, que eu passei. Não é de fato a mesma coisa, embora também é válido, né? A gente pode claro. ir digerindo e revisitando o passado e mudando a nossa forma de enxergar as coisas. Eu acho que, quem sabe, daqui 10 ou 20 anos você não escreve um outro livro em que você Sim. também pode nos atualizar de como foi essa análise para você, por que não? Né? Com certeza, é algo bem diferente, Uhum, né? Escrever ali tem toda uma certa ingenuidade, né, do processo que eu nem sabia que processo era esse que eu estava vivenciando ali, né? Achei que eu estava fazendo terapia, que era psicologia, uhum, e isso, apesar de ainda assim não entender direito como que funcionava a psicologia e a terapia, mas ainda era um campo mais conhecido do uhum, que a psicanálise, análise, analista, inconsciente, né, que são termos assim que não estão no nosso cotidiano, mas de uma forma muito vaga, né, em termos de conhecimento, né, dos conceitos. uhum, Eu lembro até no começo que quando eu me interessei, né, eu falei, eu quero fazer isso, é isso que eu quero fazer, eu quero estar naquela poltrona, né, eu tive que marcar uma outra analista que estava lá na clínica para ela me explicar como que era a formação, porque eu não entendia uma formação fora da graduação. Mas uhum, como que é isso? Como que a pessoa se torna analista? Eu quero ser analista, mas não é na faculdade, não é um certificado, não é um diploma. Então eu demorei muito tempo para entender isso, que é pelo que o principal é pelo próprio processo, uhum, né? E quem passa pelo processo entende o outro que também passa. Né? Até o Cesarino costuma dizer, os analisados se reconhecem. Cada um uhum, com seu percurso, cada um com a sua história, cada um com a sua escrita, com a sua fala, porém, sabe que percurso é esse, né? Esse uhum, percurso analítico. uhum. Então, foi muita novidade para mim. Sim, eu achei muito didático nesse sentido, porque quando a gente se torna psicanalista, vai estudando, a gente começa a teorizar muito sobre si mesmo, né? Uhum, E eu achei que o seu livro, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele é muito visceral, no sentido, assim, de você se expressar de uma forma quase que virgem em relação à psicanálise, né? uhum, Ou seja, é você sim, que está ali. Não são os jargões, não é o Freud, não é o Lacan, não é recitando, né, os axiomas ou
ou os textos, né? Não, é a Fernanda. A Fernanda está ali diante de uma situação inusitada que ela, por algum motivo, vê que faz sentido, que isso ecoa nela de uma maneira dolorosa, mas ao mesmo tempo transformativa, saudável, e ela continua permanecendo ali para desbravar de uma maneira aventuresca um caminho novo na vida dela, né? Então, eu achei muito Uhum. bonito isso, né? Que é um livro, nesse sentido, até poético, né? Um livro bem autobiográfico, né? Não é um livro de teoria psicanalítica, né? Não, não é um livro de teoria psicanalítica, apesar de estar ali todo momento a teoria ali, assim, né, sendo vivenciada. E até uma das minhas preocupações quando eu decidi por, né, publicar foi a questão dos verbos. Eu falei, bom, tem verbo no passado, tem verbo no futuro, tem hora que eu falo presente, passado, futuro, e a gente aprende que tem que manter primeira pessoa, segunda pessoa, né, terceira pessoa, não sei o quê. E daí, assim, eu falei, bom, é a minha escrita, né? Não é para concorrer nenhum prêmio, não é para ser avaliado, né? Porque justamente a gente faz análise também por conta disso, para a gente dar conta daquilo que é da gente mesmo, e pronto. Tem erro de português, não tem. Então foi assim que ele foi feito, Uhum. né? Teve um começo, depois que a primeira parte, depois teve a segunda parte. Ali eu percebo, assim, na minha escrita, já uma diferença, uma postura mais dona de si, mais sabendo o que está falando, né? Apesar de ainda, a gente sempre acha que sabe o que está dizendo, né? E depois, talvez lendo, vou ver que não é bem assim. Mas há essa mudança, até na própria escrita é possível perceber isso. Muito romantismo no começo, né, um jeito bem poético de escrever, e depois isso muda, né? Então, isso é até possível isso de perceber. Uhum. E essa transição de estilo, você atribui a uma mudança da análise em você, né? Sim. Uhum. E isso seria o quê? Um ganho de confiança? Não entendi. Que mudança seria essa? Uma mudança no sentido de que no começo era mais romântico as situações, mais drama, mais neurótico, né, essa questão de resolver tudo, de querer dar conta de tudo, do controle, né, que a gente acha que tem, e ao mesmo tempo de uma menina, né, eu falo ali do pijama, né, minhas questões um pouco infantis, né, que a gente carrega isso, né, sei lá, se a gente ficar adulto um dia, a gente age, né, como adulto, tem, mas é do infantil que se trata, né, a gente não deixa de ser infantil, apesar de deixar de ser criança. E então eu acho que essa mudança se deve a isso, Uhum. a essa mudança minha durante as análises, que algo em mim mudou, comecei a me posicionar. Eu não tinha rede social, eu não assinava meus poemas. Depois eu comecei a assinar com um F, um S, ou eu mandava pelo WhatsApp para alguém, a pessoa nem sabia que era eu que tinha escrito. Ai, que bonito, tipo, de quem é, né? Aí Uhum. depois eu falei, gente, eu tenho que assinar, né? Comecei a assinar. Então, isso foi todo um processo, né? Não é de um dia para o outro que isso acontece. E você começou a escrever poema durante a análise ou em decorrência dela, ou já escrevia antes? Eu já escrevia. Meu primeiro poema, eu não lembro, eu tinha por volta dos 10 anos. Eu escrevi um poema, depois eu continuei escrevendo, meus 14, 15, 16 anos. Depois eu passei um período sem escrever, depois eu voltei a escrever. Até nesse livro tem poemas antigos, tem poemas que eu fiz com 15 anos. Aqui. E Uhum. tem vários outros ainda pretendo lançar um livro só de poemas. Uhum. E falando nisso, bom, hoje você trabalha como psicanalista, né? De que maneira essa análise e a dimensão poética da sua vida, da sua escrita, caracterizam um tanto do seu estilo como analista hoje? Você vê que a poesia e essa experiência de análise estão presentes? Você está nessa mesma experiência de análise hoje, ou já é um outro analista, ou não está em análise? Como é que estão Não, essas?
Eu estou em análise, mas já é outra analista, Uhum. e até porque eu mudei de estado, né? Tive que Ah, fazer algumas mudanças assim, nesse sentido, e eu acho que está tudo presente, tá? Porque é uma mudança que vai e volta diferente, uhum. né? Não é uma transformação radical, né? São várias transformações que ao mesmo tempo tem coisa que não muda, então está presente sim. Eu acho que no meu estilo de atender, ao mesmo tempo tem uma pegada corajosa também. Uhum. É algo que vai sendo construído também a cada parceria analítica, né? A cada analisante, a cada sessão. Até nesse livro Minha Primeira Vez, eu achei interessante escrever sobre isso, porque uma vez teve um adolescente que me procurou para atendimento, né? E eu encaminhei para um outro profissional, ainda comentei com a minha amiga, não pode atender adolescente porque eu não tenho experiência com adolescente. Aí eu fui me dar conta do ridículo que eu estava falando, né? A gente não tem experiência com nenhum, nem na segunda sessão do mesmo analisando, na 20ª, não tem, Se né, for essa ver assim, experiência. a gente nunca vai atender, né? Porque sempre precisa ter experiência É, em algum lugar, né? tem. Aí que eu percebi? Bom, a experiência é enquanto analista, né? Então, a minha experiência enquanto analista, não em relação a quem eu vou atender, porque sempre é uma surpresa, né? Apesar, ainda assim, que é algo que vai se conectando, né, de inconsciente para inconsciente, de uma sessão na outra, mas não é algo que dá para usar um protocolo, né, como em outras práticas. Você já tem algo preparado ali, né? Então, eu acho que para ser analista precisa de coragem para sustentar isso. Uhum. Incrível. Então, bom, eu acho que se a gente falar mais, talvez vai dar muito spoiler, né, do livro. Eu acho que o ideal seria o pessoal estar um pouco em falta, né, para ir atrás do livro também, né? E talvez a gente possa, se você quiser falar mais alguma coisa, ir se direcionando para o fim do nosso encontro. O que que você teria a dizer, de repente, para quem está começando na psicanálise ou nunca se analisou, pautada na tua experiência? Você tem alguma recomendação, alguma reflexão sobre isso? Sim, o que eu poderia recomendar Uhum. é que persista, persistir, porque o percurso é único, é singular, não é confortável, é angustiante, mas é um percurso muito bonito e que pode proporcionar uma vida menos angustiante, de certa forma, assim, caminhar para o vazio, né, e para a insignificância, somos todos nós, mas isso dá uma liberdade muito grande, né, possibilita uma liberdade de vida. Então, eu diria isso, porque não é o papel do analista dizer o que o outro tem que fazer, né, mas se eu puder dizer algo, eu diria persista, eu acho que vale a pena. Muito bem, é a força do desejo, né? A persistência, né? Sim. E Uhum. agradeço, né, Daniel, agradeço muito você ter feito esse convite, achei bem bacana falar sobre o livro, né, e saber que você está lendo, ouvir sua opinião também, o que você achou, né, eu gosto de receber esse feedback, Ah, é para então quem escreve agradeço livro é muito. muito importante a gente escutar, às vezes a gente fica cai num vazio, a gente tem uma notícia ou outra muito tempo depois, né? E não sabe se o que que o pessoal está pensando do livro, né? Mas eu que te agradeço e obrigado, né, por trazer esse material quando a porta se abre, porque é um tipo de literatura que eu acho que falta na psicanálise, que é a gente poder voltar às origens, encontrar a pulsão no seu estado virgem, sem todas aquelas elucubrações teóricas que tanto caracterizam a psicanálise contemporânea, né? Então é Uhum. uma psicanálise vivencial, né? Tem a ver com Isso. um saber, né, com um conjunto de experiências, né, no divã, Uhum. né, de fato, né. É, Sim. então, como é que a gente faz para o pessoal adquirir esse livro, Fernanda? Onde é que eles podem comprar? Olha, pode entrar em contato comigo, né, pelo Instagram, ou pelo Facebook, que Uhum, é @psi.fersanches, uhum, e o Facebook é Psicanalista Fernanda Sanches. Tem uhum, também
o Instagram da editora, Uhum, né, que, deixa eu ver se tem o Instagram deles aqui, que é @literatura em cena 19, uhum. né? Então fiquem à vontade para entrar em contato, a gente envia pelo correio. Tem também o Instagram do Eduardo Lucas Andrade, ele é conhecido no Instagram, é fácil de encontrá-lo. Então, se interessar, pode entrar em contato, será um prazer enviar para qualquer lugar do Brasil. E do mundo, já foi para o Japão, já pulsão. Então vamos comemorar com sushi. Eu acho que deu uma travada no teu áudio, mas ela falou do Eduardo Lucas Andrade, que é o editor aqui, né? Né? Então vamos comemorar aí com sushi, com muita Cortou, Daniel, desculpa, não te ouvi direito. o aparecimento do livro da Fernanda, né? Que foi publicado aí em 2021, então tá bem fresquinho, né, pessoal? Tá bem fresquinho. Então é isso aí. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal, pela presença. Obrigada a você. Valeu, Fernanda. A gente se encontra aí, então em breve. Vai ter o lançamento do Minha Primeira Vez, que é uma coletânea, né? Isso. Onde participamos eu, a Fernanda e vários outros analistas, o Leandro dos Santos, né? Uhum. O próprio Eduardo Lucas Andrade. A gente vai poder lançar aqui no canal também. Então fiquem atentos aí para os próximos. Combinado. Valeu, pessoal. Combinado, Daniel. Até breve. Até breve. Tchau.